Pais queridos, tudo bem? Tudo na santa paz? Tudo na bênção do Senhor? Hoje nós vamos pensar no Salmo de número 3, o Salmo do rei Davi. E o Salmo tem como título a confiança da salvação em Deus. O rei Davi começa neste Salmo, no verso 1, ele começa dizendo assim: como tem crescido o número dos meus adversários. Nesse Salmo, Davi está falando acerca do período em que seu filho Absalão planejou, arquitetou tomar o seu lugar, tomar o seu trono. Quando você lê o segundo livro de Samuel, você vai aprender um pouquinho sobre a história de Absalão, filho do rei Davi. Absalão estava exilado fora do país. Depois de uma trama, Absalão é reintegrado e é trazido de volta a Jerusalém. E a partir daquele instante, Absalão planeja tomar o lugar de seu pai. Por 4 anos, Absalão planeja, arquiteta, estuda, faz alianças e num determinado dia ele se levanta como rei, se proclamando rei de Israel. E Davi precisa fugir. Agora toda a nação, influenciada por Absalão, está em perseguição a Davi. Davi precisa fugir com os seus, com a sua família, e passa um tempo fugindo. E Davi escreve este salmo nessas circunstâncias. O rei Davi diz então: como se multiplicar os meus inimigos? E ele diz ainda: o povo anda dizendo que para ele não há salvação e não há esperança de salvação. Davi estava vivendo um momento de muitas dificuldades. Um motim havia se levantado contra ele e as pessoas estavam pensando mal dele. Muitas vezes nós também enfrentamos adversidades na vida. Às vezes até pessoas se levantam contra a gente injustamente, sem saber das coisas como elas são de verdade, acabam comprando uma ideia ou acabam comprando o que lhes foi vendido de forma incorreta. E às vezes nós sofremos com esse tipo de situação. O rei Davi aqui então faz 3 coisas que todos nós precisamos fazer em dias de grandes lutas e dificuldades. Olha, a primeira coisa que Davi faz, diz o Salmo do verso 3 ao verso 5, Davi entrega o seu caminho ao Senhor. Lá no Salmo 37 também, que é um salmo também do rei Davi, ele diz exatamente isto. Agora como um conselho para mim e para você: entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Davi fez isso aqui. Ele diz no Salmo de número 3: são muitos os que dizem de mim, não há esperança nele em Deus. E ele então diz: porém tu, Senhor, é o meu escudo e o meu protetor. Davi entrega o seu caminho ao Senhor. Hoje, entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. Mas Davi não apenas entregou o seu caminho ao Senhor. Do verso 4 ao verso 7, no Salmo 3, Davi também busca ao Senhor em oração. Ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e o Senhor me responde. Com a minha voz clamo. Nós estamos em 90 dias de oração. Nesse período nós queremos buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque assim como o Senhor respondeu a Davi, Ele vai responder a mim e a você. Portanto, no meio das suas adversidades, lutas, tribulações, em meio ao seu sofrimento, a sua desilusão, clame ao Senhor, busque ao Senhor, como Davi fez. Mas Davi não só buscou o Senhor, Davi também nos ensina uma terceira e preciosa lição. Depois de entregar o caminho ao Senhor, depois de buscar o Senhor em oração, entregando tudo a Ele, Davi descansa em Deus. Davi estava sendo caçado, perseguido, né? Era uma situação de muita adversidade. Davi estava colocando em risco toda a sua casa, e Davi estava preocupado com os seus e também preocupado com a nação, para não haver derramamento de sangue. Então Davi prefere fugir, Davi prefere se esconder, até ter uma estratégia para vencer aquela conspiração. E nesse período, Davi descansa no Senhor. Olha o que diz o verso 5 no Salmo 3: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor é que me sustenta. Louvado seja o Senhor. Nós todos os dias enfrentamos todo tipo de situação difícil, e às vezes o coração da gente anda tão ansioso, nós ficamos tão sobrecarregados,
que nós perdemos o sono, nós não temos paz, nós ficamos agitados, nós ficamos angustiados e muitas vezes abatidos, a ponto de desistir e desanimar por causa da situação contrária, por causa da adversidade. Davi não se entregou, ele entregou o caminho ao Senhor. Davi buscou o Senhor, ele não desanimou, e Davi descansou no Senhor. Ele dormia em paz, ele acordava em paz, porque ele sabia que era o Senhor que o sustentava. O mesmo Deus de Davi é o seu Deus. Assim como o Senhor sustentou Davi, ele te sustenta também. Ele sustenta a mim, a você e a todos nós. Então, vamos entregar tudo nas mãos dele. Vamos confiar nele de todo o coração. Vamos buscá-lo intensamente e descansar nele todos os dias. Tenha um grande dia, Deus te abençoe e fique em paz.